Você está querendo assumir um papel de liderança ou você já trabalha como líder de um time? Se você está nessa situação, esse vídeo eu trago as maiores dicas sobre um dos maiores livros sobre liderança aqui no Brasil. O livro Gente de Resultado. Eu trago todas as principais dicas para pessoas que estão começando como líderes ou estão querendo se desenvolver num cargo de liderança. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, esse vídeo é para você. Então, bora nessa! Liderança. Uma das coisas mais pesquisadas por pessoas que estão iniciando a carreira. Será que é tão legal assim ser líder? É claro! O que eu tenho que fazer para decidir contratar ou não uma pessoa? E para demitir? Quando está na hora de demitir? Quando está na hora de eu treinar, dar feedback? E como que eu crio uma cultura de resultados excepcionais? Se você está querendo começar uma carreira de liderança, está esperando aquela promoção, ou você já atua como líder e quer aprender essas coisas, nesse vídeo eu trago resumo do livro Gente de Resultado, um dos principais livros de liderança daqui do Brasil. Ele foi escrito pelo Eduardo Ferraz, como eu já falei no vídeo anterior, se você ainda não viu sobre os perfis de liderança, ele tem mais de 30 anos de experiência em consultoria para grandes gestores de grandes empresas aqui no Brasil. Já apareceu em vários canais de televisão e várias revistas e já escreveu vários livros também sobre liderança e sobre negociação. Então, nesse vídeo eu vou falar para você algumas das dicas do beabá inicial para todo líder que está começando, seguindo alguns dos aprendizados que eu tive lendo o livro do Eduardo Ferraz. Então vamos nessa! Primeiro lugar, como contratar uma pessoa, como decidir qual que é o tipo de pessoa que eu quero contratar e como decidir, dentre as entrevistas, qual é a melhor. Primeiro ponto, você precisa definir quais são os parâmetros que você quer para aquela vaga. Quais são as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais que você busca? Pô, Lucas, mas eu não tenho nem noção disso. Não sei. Se você está criando uma equipe do zero, você precisa entender para a vaga que você busca, e aí tem vários sites, tem bastante informação sobre quais são as habilidades que fazem a pessoa conseguir performar melhor. Você precisa de uma pessoa que se comunica melhor ou você precisa de uma pessoa mais bem organizada? Você precisa de uma pessoa que sabe mexer no Excel ou você precisa de uma pessoa que sabe falar inglês? As habilidades técnicas são o que a gente chama de hard skills e as habilidades comportamentais são o que a gente chama de soft skills. Você precisa definir os dois tipos, quais são as habilidades que você busca para essa vaga. Se você já trabalha numa empresa que existem pessoas nessa posição, tenta entender as que têm boa performance e como elas são. E de novo, cuidado para não entrar num viés de contratar pessoas todas iguais a você ou contratar todas as pessoas iguais. É muito legal você ter perfis diferentes de pessoas, mas que têm algumas habilidades mínimas. Por exemplo, você cria o mínimo e o máximo que você aceitaria. Então, o mínimo seria, eu preciso que no mínimo ela tenha essa habilidade. E no máximo, eu não gostaria que ela tivesse mais do que essa habilidade. Por que você precisa colocar um perfil máximo, né? Algumas habilidades, algumas experiências máximas? O Eduardo Ferraz fala no livro que existe um gap, um intervalo que você pode contratar, que são boas contratações. Se você contrata pessoas abaixo do mínimo que você precisa, você tem um péssimo problema, que você treina e a pessoa não evolui. E no máximo, se você contratar pessoas melhores do que você precisava, com mais experiência do que você precisava, o que vai acontecer? Ela vai entrar na vaga, você vai treinar ela por um mês, daqui a um mês ela vai receber uma proposta com o dobro do salário e ela vai embora, você vai ter perdido aí pelo menos uns 2 meses de trabalho com aquela pessoa. Então, existe sempre um espaço certo de contratação, não mais e também não menos. Muito cuidado com isso. Além das habilidades, existe o que a gente chama de valores, que muitas vezes os gestores acabam passando por cima. O que são valores? Valores são o que definem se as pessoas que vão trabalhar com você vão se sentir bem ou vão se sentir mal trabalhando na sua equipe. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Existem pessoas que são muito competitivas e pessoas que são muito colaborativas. Existe o meio termo, que é onde a maioria das pessoas estão,
Mas se você tem uma cultura extremamente competitiva e você traz pessoas que estão ou no meio do intervalo ou são muito colaborativas, você vai ter um problema grave. As pessoas que são mais competitivas vão acabar passando por cima das outras, as outras vão se sentir péssimas e vai ter um clima péssimo na sua equipe. Se fodeu! Esse é um exemplo de valor que você precisa entender, mas existem diversos valores. Você precisa entender, se você já tem pessoas na sua equipe, você precisa entender quais são os valores dessas pessoas que você admira e que você gostaria de trazer pessoas similares. Se você não tem uma cultura clara ainda no seu time, você precisa entender quais são os valores que você quer imprimir neles. E se tiver pessoas que não se adequam a esses valores, tirar elas da equipe e trazer mais pessoas com os valores que você quer. Por exemplo, valores muito buscados são trabalho em equipe, foco em resultado. Então, se tem uma pessoa que, é mais importante a gente deixar a área organizada do que chegar no resultado no final do mês. Não é uma pessoa para o seu time se você tiver uma equipe extremamente focada em resultado, que precisa entregar resultado. Então, primeiro, defina, eu indico pelo menos 3 valores e aí você procura pessoas que têm esses valores realmente. Beleza, Lucas, eu já sei as habilidades, eu já sei os valores que eu quero. E agora, o que eu faço? O próximo passo é você definir como é que vai ser o processo de seleção. Você vai querer colocar um teste de lógica? É importante você colocar um teste de português? Como é que vai ser a entrevista? Quais vão ser as perguntas que você vai fazer? E no livro ele te dá algumas dicas de pergunta, mas o que eu indico é você fazer perguntas que vão entendendo se a pessoa tem os valores e tem as habilidades que você precisa. O terceiro ponto de uma seleção de emprego sempre é fazer contato com ex-gestores ou pessoas que trabalharam com a pessoa que você vai trabalhar. A visão dela na entrevista às vezes não é o suficiente para você ter uma visão completa de como é essa pessoa. Então conversar com gestores antigos dela pode ajudar demais e é super indicado fazer. Beleza, então, já sabemos como vai ser o processo de seleção. Qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer as entrevistas. E para você decidir entre as pessoas, que muitas delas podem parecer muito boas, o Eduardo Ferraz no livro ele indica fazer uma matriz que no eixo Y você vai ter o perfil da pessoa, então quanto ela está adequada às habilidades e valores que você quer, e você vai dividir entre ruim, médio, bom e ótimo. E no eixo X você pode colocar o rastro, ou seja, o histórico da pessoa. É sempre importante você entender se a pessoa que você está falando, além dos valores e das habilidades que você identificou que ela tem, se ela teve um bom histórico nos últimos empregos que ela teve, se ela realmente conseguiu entregar resultados. Então, pessoas que têm um bom histórico e têm um bom perfil, um perfil adequado com o que você quer, normalmente são boas contratações, é indicado contratar. De bom a ótimo nos dois. Se ela tiver um ótimo perfil, mas ela tiver resultados médios ou ruins, tem alguma coisa estranha ali. Então, o indicado é sempre contratar acima do bom e no médio, caso você estiver precisando muito de uma pessoa para entrar naquela vaga. Mas aí você vai precisar saber que essa pessoa vai precisar de mais treinamento e talvez leve um tempo maior para chegar na alta performance, tá bom? Essas são as maiores dicas do livro sobre contratação. Beleza, Lucas, me fala agora como é que eu faço para decidir quando que eu vou demitir uma pessoa. Deve ser difícil isso, como é que eu vou fazer, quem que eu vou demitir, quem que eu vou manter. Essa é uma dúvida muito grande entre líderes que estão começando ou pessoas que estão querendo iniciar uma carreira de liderança. No livro, ele dá uma indicação muito interessante sobre essa decisão. Ele sugere você criar uma matriz similar à da contratação e você vai colocar no eixo Y as atitudes dessa pessoa e no eixo X os resultados dessa pessoa. Não preciso falar que pessoas com boas atitudes, bons resultados, ou ótimas atitudes e ótimos resultados não precisam ser demitidas. Pessoas com atitudes médias e resultados médios, normalmente o ideal é treinar essa pessoa. Agora, pessoas com atitudes ruins, independente dos resultados, essa é uma dificuldade muito grande dos líderes. Mas o mais indicado é pessoas com atitudes ruins, seja pessoas que não agem eticamente, que não têm os valores da empresa, que falam mal do gestor. Mesmo com os resultados bons, você precisa desligar essa pessoa. Senão ela vai criar um câncer no seu time. Ela vai destruir o seu time de dentro. Agora, o ponto mais difícil, que é normalmente pessoas com resultados ruins, mas atitudes boas. O que fazer com essas pessoas? É sempre interessante treinar e aí você identificar como essa pessoa está evoluindo. Se ela tem resultados ruins e atitudes ruins, é muito fácil.
E se ela tem atitudes ruins e resultados médios, aí é um ponto de você começar a procurar um substituto. Porque se as atitudes dela são médias e os resultados ruins, você não precisa demitir ela naquele momento. Mas talvez não valha o seu esforço de treinar aquela pessoa, tá bom? Então, lembre de usar essa matriz, vai te ajudar muito nessa decisão. A gente sabe que uma demissão normalmente é algo muito delicado, então eu espero que essa matriz te ajude e para as pessoas que não estão ainda nos extremos, que você consiga dar feedback e treinar essas pessoas, tá bom? Último ponto, como criar uma cultura de resultados acima da média no seu time, como ter um time foda. Primeiro ponto, antes disso, você sabe como você consegue manter o seu time motivado para realmente querer chegar nos resultados acima da média? Não. Porque se eles nem quiserem chegar nos resultados acima da média, você não vai chegar. Primeiro ponto, vocês sabem quais são as 5 formas de motivar o seu time para chegar lá? A maioria das pessoas acha que é só com dinheiro. Putz, a pessoa deu resultado, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. Sabe que isso não é nenhuma das top 3 formas que mais motiva as pessoas? As formas que mais motivam as pessoas são essas. Primeiro, aprendizado. Todo mundo quer estar aprendendo, quer estar desenvolvendo, quer estar crescendo na carreira. Então, você dá feedback para o seu time? Você ajuda eles a melhorar? Você indica treinamentos para eles? Isso são formas de você conseguir motivar as pessoas a crescerem. E muitas vezes elas vão preferir ganhar menos, conseguindo crescer e evoluir, do que ganhar mais e ficar parado fazendo a mesma coisa todo dia. Segunda forma de motivar a pessoa a chegar em altos resultados, autorrealização. Essa pessoa está indo numa carreira que ela gostaria, ou ela está fazendo uma coisa só por fazer, por ganhar um salário no final do mês. Você, como gestor, precisa identificar isso. Se ela estiver fazendo uma coisa que não é o que ela gosta, você precisa ser a primeira pessoa a ajudar ela a migrar de carreira, mesmo que não seja na sua empresa. Afinal, uma pessoa trabalhando só para receber o salário no final do mês nunca vai chegar no resultado acima da média. Terceira forma de motivar é com reconhecimento. Quando a pessoa faz algo que você gostaria, você parabeniza ela, você chama as pessoas em volta e mostra que ela é um exemplo bom a ser seguido. Isso são coisas que, desde a época das cavernas, o ser humano busca ser reconhecido na sociedade, ser reconhecido no grupo, na comunidade que ele está. Então, utilize isso como uma forma de garantir que as pessoas do seu time estão motivadas e você consegue ajudar elas a identificarem quais são os exemplos a ser seguidos e, ao mesmo tempo, motivar aqueles exemplos, aquelas pessoas que estão indo no caminho certo, a continuarem no caminho certo. Quarto, incentivos financeiros. Não podemos ser hipócritas e, principalmente no nosso país, com a inflação gigantesca, incentivos financeiros têm sim a sua ajuda. O que eles não podem é ser feitos sem as outras formas de incentivo juntos. Senão a pessoa vai sentir um objeto, que ela faz alguma coisa, você paga como se fosse uma máquina ou um animal. Ele fez alguma coisa, você dá um biscoito. E não é isso que a gente busca numa carreira. Quinto, conforto emocional. Como que essas pessoas do seu time estão? Elas têm amigos? Elas gostam de estar próximas umas das outras? Vocês fazem happy hour, vocês fazem brincadeira, vocês conversam sobre o dia a dia, ou vocês já entram na reunião falando, olha, eu preciso que você me faça isso. Isso é extremamente importante para que as pessoas se sintam seres humanos, para que elas se sintam bem. A gente, no trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente busca conexões, busca relacionamentos com outras pessoas. Então, você está facilitando isso? Isso é uma forma muito interessante de você conseguir chegar nos resultados acima da média, beleza? E por fim, qual que é o grande segredo de chegar em resultados acima da média? O grande segredo é você ter as pessoas certas nas posições certas. Você pode pensar na melhor estratégia do mundo. Se você não tiver as pessoas certas nas posições certas, sua empresa vai falir com certeza ou não vai crescer de jeito nenhum. O mais importante para que você como líder chegue onde você quer chegar são as pessoas. Não é o processo que você criou, não é a estratégia que você montou, não é a ferramenta que você contratou, mas são as pessoas que você contratou. E você precisa, como líder, garantir que as pessoas certas estão motivadas e que as pessoas erradas, as pessoas que não se adequam ao seu time, precisam ser desembarcadas. Você precisa tirar elas do time.
Senão, você vai ter grandes problemas, você não vai chegar onde você quer chegar. E isso pode parecer duro muitas vezes, mas é a grande realidade. Você precisa ter somente as pessoas certas nas posições certas, beleza? Então, o seu dever como líder é contratar corretamente, demitir corretamente e garantir que as pessoas estejam motivadas nas posições corretas. Quem não estiver na posição correta, você mudar de posição para que ela esteja sempre satisfeita e sempre querendo crescer na carreira. E por fim, com essas pessoas certas nas posições certas, definir qual vai ser a meta. Aí você vai traçar o caminho para elas e elas vão caminhar sozinhas sem que você precise ficar pegando na mão. Essa é a grande lição do livro Gente de Resultados, do Eduardo Ferraz. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever ali embaixo. Essa nova série eu vou trazer novos vídeos sobre livros de empreendedorismo, livros para crescimento profissional. Eu sou o Lucas Abruzzese, se você ainda não me conhece, sou gestor comercial há mais de 3 anos em empresa de tecnologia e eu gostaria muito de te ver no próximo vídeo. Então, um grande abraço e até lá!